Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. Eu sou o professor Maurício Choquito e vou dividir com vocês um tema muito importante e é técnico esse tema, portanto, ele se relaciona diretamente com a assertividade, com a qualidade do que nós nos propomos a trabalhar, que é a aplicabilidade das atividades recreativas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao René do Vale, organizador desse evento maravilhoso, que fez o convite para que eu participe pela segunda vez desse evento junto com vocês. Muito obrigado, René, e vamos trocar ideia com esse pessoal todo. Bom, o primeiro passo fundamental para entendermos a aplicabilidade das atividades recreativas não é nem efetivamente pensarmos nelas, nas atividades propriamente dita. Antes de tudo, é importante pensarmos em nós mesmos. Pensarmos em nós mesmos não é uma tarefa tão simples quanto se pensa. À luz da psicologia, quando olhamos para nós mesmos, encontramos muitas coisas que gostamos, mas muitas coisas que também nos incomodam em nós mesmos e em nosso comportamento. E tudo isso começa nos nossos pensamentos, nas nossas concepções, que algumas teorias chamam de crenças. Então, primeiro passo, cuidar das crenças. As crenças em relação a si mesmo, tá bom? Bom, falando nisso, de crença pessoal, precisamos entender que temos características e perfis. Qual a diferença de características e perfis? As características são aquelas informações que determinam quem eu sou e como eu sou. E o perfil é como eu uso as características e me manifesto nas relações e também dentro do meu trabalho. Bom, quando falamos em características, nós temos também algumas linhas de análise. Uma delas pode ser a estatura, o tamanho, outra, a envergadura, composição corporal, e podem ser características comportamentais, como, por exemplo, ser tímido ou não, ser carinhoso ou não, ser mais rígido ou não. Então, são características comportamentais que determinarão o meu comportamento. Tá bom? Então, o primeiro passo é olhar para dentro de si, encontrar em si as melhores características que servem ao nosso trabalho. Até porque não podemos e não devemos sermos engraçados 24 horas em todos os momentos, senão nunca as pessoas nos levam a sério quando tivermos que falar alguma coisa de forma séria. Ao passo que também não dá para ser o tempo todo rígido, com o rosto, com a testa assim, brava, não dá para ser durão o tempo inteiro, porque as pessoas também precisam sorrir, também precisam se divertir com a nossa expressão, com o nosso jeito, tá bom? Então, é necessário que você se reconheça enquanto pessoa que tem características, mas que as use da melhor maneira dentro do trabalho ao que se propõe. Tá bom? Falando então agora de perfis, nós temos diversos perfis. As características determinam os perfis. Então vamos lá. Nós temos o perfil de recreador organizado. Nós temos também o perfil de recreador que toma a frente, aquele que tem iniciativa para tudo, que vai sempre primeiro. Nós temos também recreador que é bastante cômico, engraçado, literalmente. Lembra que é tudo fruto de características pessoais. Não adianta você não ser engraçado e querer ter um perfil cômico. Isso não vai combinar muito. Então é necessário pensar em características para daí traçar os perfis. Bom, na medida em que você se reconhece enquanto indivíduo que tem características e entende e trabalha bem o seu perfil, automaticamente você se encaixa dentro do trabalho e consegue daí então favorecer a aplicação de atividades lúdicas para qualquer que seja o público. Lembrando de adequar a atividade e o seu perfil também à faixa etária. E ainda pensando em aplicabilidade, agora que falamos em faixa etária, temos que prestar atenção na adequação às faixas etárias, de linguagem, de conteúdo, de estratégia, tá bom? Então, o primeiro passo é reconhecer a si mesmo, quem somos enquanto profissionais dessa área. O segundo passo é entender
entender comportamento, não apenas o seu, que começa no primeiro passo em quem somos, mas também a partir de agora, entendendo o seu e entender o do outro, melhorando a perspectiva das relações pessoais. Com relação às características das faixas etárias, é interessante que você busque, à luz da literatura, as características por faixa etária com a teoria do desenvolvimento humano como pano de fundo. O que isso quer dizer? Quando você entende o comportamento e as características das crianças de 0 a 2 anos que estão numa determinada fase, fica melhor para você encontrar estratégias e estímulos que servirão especificamente para aquela faixa etária, adequando linguagem fundamentalmente na perspectiva da comunicação. Assim também deve ser feito para todas as outras faixas etárias em toda a linha do desenvolvimento humano. Então, as crianças de 2 a 4 anos têm determinadas características específicas também, assim como a criança de 4 a 7 anos. Bom, assim como acima disso, em qualquer que seja a faixa etária, os adultos, os deficientes, de alguma maneira, né, pessoas com deficiência. Então, é necessário que você entenda as características das faixas etárias para ajustar tanto a linguagem quanto o conteúdo e, portanto, a forma de aplicar melhor a atividade recreativa para o seu. Não podemos também deixar de levar em consideração os aspectos culturais, tá? É fundamental entendermos a cultura daquele público e daí então faço uma reflexão interessante. Os índios têm linguagem, cultura, conteúdos próprios e deve-se haver uma adequação daquilo que se propõe àquela determinada linguagem e conteúdo. Já há na literatura livros que tragam essa perspectiva das atividades indígenas e nós, que não somos índios, por exemplo, vamos buscar naquela cultura para fazermos uma adequação simples. Um exemplo corriqueiro e cotidiano é o arco e flecha. Shizuko Kishimoto, em seu livro, discute a perspectiva econômica, a perspectiva social dessa atividade de arco e flecha. Por exemplo, as crianças que são índias, elas brincam de arco e flecha em sua infância muito mais para treinar a habilidade e usar isso para sua subsistência quando forem adultos. Já as crianças que não são índios, por exemplo, brincam de arco e flecha num ambiente de ludicidade, sem a real conotação de estar fazendo isso para aprender e usar na vida adulta. Então, levar em consideração os aspectos sociais e culturais é fundamental também para entendermos a realidade do nosso público e, sendo assim, sermos assertivos na hora da escolha da aplicação de uma atividade recreativa. O próximo passo para entendermos a aplicabilidade das atividades recreativas é compreendermos a área, fundamentalmente em seu plano conceitual, da relação entre a recreação e algumas áreas, como lazer, educação, saúde e esportes. Essas são as principais áreas com as quais a recreação se relaciona diretamente. Ao compreender essas relações, com certeza você vai escolher melhor qual estratégia recreativa pode usar para cada um dos contextos, entendendo o seu público e, fundamentalmente, os objetivos a serem atingidos. Todo recreador precisa entender os aspectos pedagógicos da aplicação de uma atividade. Então vamos começar refletindo o conceito básico, que é de pedagogia. Pedagogia é uma palavra que vem do latim, que significa paidos, criança, agoge, condução. Isso significa que trabalhar de forma pedagógica é favorecer a condução de uma criança a um determinado objetivo. Portanto, entendemos que a recreação ela sempre é um estímulo ao desenvolvimento. Trabalhar com recreação de forma pedagógica é compreender e conhecer o universo do outro. Não vamos apenas falar em crianças, porque pode ser pedagogia ou andragogia. Pedagogia numa perspectiva infantil, andragogia numa perspectiva adulta, mas que a recreação sirva de estímulo para esse outro em qualquer que seja o aspecto primordial ao seu desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor e social, emocional, afetivo.
Bom, a recreação servindo de estímulo com certeza vai ajudar para que o outro se desenvolva e você também nesse percurso se desenvolva de alguma maneira. Bom, em síntese, o que estamos refletindo agora acerca da pedagogia é o seguinte: nós, recreadores, professores, pais e mães que trabalhamos com a recreação para qualquer que seja o público, precisamos entender que pedagogia é favorecer com que o outro consiga fazer aquilo que deve ser feito, tá? Então você não vai fazer por ele nem com ele, vai gerar estímulos para que ele consiga, através da sua construção de autonomia, realizar uma tarefa que seja para ele ainda difícil ou ainda longe de conseguir. Ao conseguir, ele mesmo entenderá a sua vitória, seu êxito, e você refletindo junto com ele o caminho para essa vitória, representa um grande aprendizado para todos. Agora que já refletimos os 3 primeiros passos de reconhecimento de quem somos, compreensão sobre comportamento e a terceira, conhecer especificamente a área, vamos para o quarto passo, que é o passo técnico sobre a aplicabilidade das atividades recreativas. E tudo começa com a análise de objetivo. Bom, toda atividade recreativa, seja ela um jogo ou uma brincadeira aplicada, dirigida ou livre, ela carrega consigo 3 objetivos. 3 linhas. A primeira linha de objetivos é de quem brinca. Normalmente, quem brinca ou quem joga busca satisfazer-se nessa ação, ou seja, busca sentir prazer ao realizar uma brincadeira ou um jogo. Essa é uma linha de objetivo. A segunda linha de objetivo é de quem aplica, no caso, o recreador, o professor, professora ou os pais, tá? Neste sentido, os pais, professores, recreadores, eles entendem a criança em 2 dimensões, a da vontade e a da necessidade. A criança, por si só, concentra-se na sua vontade, e o adulto entende a vontade, mas conhece também a necessidade. Nesse sentido, há um equilíbrio entre oferecer atividades que saciem a vontade e que trabalhem a necessidade, tá bom? Então, a primeira linha de objetivos é de quem brinca a sentir prazer. A segunda linha de objetivos é de quem aplica o que você sabe que a criança precisa de estímulo para desenvolver alguma de suas áreas. E a terceira linha de objetivos é da própria atividade. Ao que a atividade se propõe em si. Vou dar um exemplo para refletirmos sobre isso. Se eu chego no primeiro dia de aula, numa sala de aula com crianças, eu preciso que elas interajam entre si. Não adianta eu apresentar a elas um jogo que seja extremamente competitivo. Eu vou criar nelas um distanciamento natural, que é a perspectiva de serem adversários. Entretanto, as atividades cooperativas servem muito bem ao propósito da interação e da coletividade. Ou seja, você tem um objetivo, quem brinca tem um objetivo e a própria atividade tem um propósito, portanto, um objetivo. O ideal é que façamos a união desses 3 objetivos para acertarmos na hora da escolha, planejamento, preparação e aplicação dos jogos e brincadeiras das atividades recreativas. O segundo aspecto técnico na aplicabilidade das atividades se relaciona com a abordagem. Quando você vai abordar alguém, primeiro de tudo, você já entende as características das faixas etárias. Segundo de tudo, você vai gerar estímulo. Você não vai convidar alguém para participar de uma atividade dando a sua opinião sobre a própria atividade. Exemplo, a maioria dos recreadores convidam assim: vamos lá brincar ou jogar que vai ser legal. Legal é a sua opinião sobre a atividade, ou é legal, é a sua opinião sobre a atividade. Quando você diz vai ser legal, não temos a capacidade de prever o futuro, então só será legal na medida em que a gente se propõe a jogar e perceber assim, será legal no futuro. Então, como a gente não vê futuro ainda, a gente deve gerar estímulo da curiosidade. Vamos lá brincar comigo e vamos ver o que você acha. Depois você me diz se você gostou. Qual atividade que você mais gosta? Ela te responde e você fala: tem alguma coisa parecida com essa que você gosta. Talvez você goste, vamos lá ver. Ou, tem mais gente lá, vamos ver quem tá. Então, ao fazer uma pergunta que gere uma curiosidade, a criança ou qualquer que seja a pessoa,
ao gerar a curiosidade, ela vai se sentir mais tocada, mais estimulada a ir pelo menos ver o que está acontecendo. Cabe a você depois usar o nosso próximo passo, o terceiro passo agora, para manter a pessoa ali participando, que é a comunicação. Dizem por aí algumas teorias da psicologia que tudo está baseado na comunicação. Tanto comunicação verbal quanto a não verbal. Precisamos entender a diferença entre as duas. A verbal é essencialmente a mensagem que você fala oralmente. E a não verbal é o seu gestual, sua vestimenta, sua expressão facial. Precisamos entender as duas e nos comunicarmos dessas duas formas. Então, ao convidar alguém, não dá para convidar alguém tristinho. Vamos lá brincar com a gente? Vamos ver se você gosta? Não dá. Então é preciso usar empolgação, é preciso usar a sua expressão facial, é preciso usar os olhos, é preciso usar o corpo. Vamos lá, o que você acha? Ó, tem um monte de criança lá. Você quer conhecer alguém? Vamos lá fazer amigos? Fazer perguntas que gerem estímulo e trabalhar com a comunicação verbal e não verbal. Muito importante nesse ponto de trazer as pessoas para perto da... Ainda na abordagem técnica da aplicação da atividade recreativa, precisamos considerar o aspecto organizacional. Para isso, respondemos algumas perguntas que são básicas, não só para isso, mas para a vida. As perguntas são: o que? Por que e para quê? Com quem? Quando? Como? Onde? Com o que? Quanto custa? Então, quando a gente responde a essas perguntas, você já está começando a organizar a atividade, mesmo que seja ainda no seu pensamento. Depois que você começa a colocar isso no papel, você começa a traçar um plano organizacional. Então, toda atividade recreativa precisa de organização, desde a sua elaboração, caso a atividade não exista num processo de criação, até a sua preparação, aplicação e avaliação. Todo esse processo didático precisa ser feito para a assertividade na hora de aplicar uma atividade que atinja o objetivo dos treinos. E o último aspecto técnico que deve ser levado em consideração 100% é o aspecto segurança, tá? Segurança. Temos lei no Código Civil e Código Penal que versa sobre a responsabilidade quando alguém participa de uma atividade recreativa, a quem devemos imputar a responsabilidade, né? Então, imagina que você esteja trabalhando num buffet de festas infantis, por exemplo. Você é o recreador que trabalha nesse buffet. Uma criança se machuca. Quem teria a responsabilidade legal sobre esse acidente, por exemplo? O recreador, a empresa, o pai e a mãe? Então, à luz do Código Civil e do Código Penal, precisamos entender esse aspecto de responsabilidade. Então, saibam que existe sim responsabilidade do profissional que aplica uma atividade recreativa, quanto do espaço onde essa atividade está acontecendo, ok? Então, muita atenção para isso, é legal que conheçamos sobre isso para entendermos a importância da responsabilidade, principalmente em relação à segurança, que, lembrando, não é só de quem participa, mas também a sua segurança e dos demais integrantes da equipe. Bom, como já vimos através dessa palestra, a aplicabilidade de uma atividade recreativa requer muitos conhecimentos, requer muitas informações e não é apenas chegar lá e fazer uma brincadeira qualquer, né? Como sabemos da nossa área, as pessoas que vão trabalhar com isso acham que é fácil, pensam que é fácil, ou quem não estuda a nossa área tem a representação social de que qualquer um faria uma atividade recreativa, qualquer um faz atividades em festas infantis ou em hotéis, enfim, mas não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Para trabalhar com recreação, para trabalhar com atividades, brincadeiras e jogos, é necessário muito conhecimento. Não é necessário apenas ter perfil, né? Sabemos que, por exemplo, os alunos de primeiro semestre que entram em faculdades de cursos como educação física, pedagogia, dentre outros, começam a trabalhar com recreação de forma muito fácil, ou até quem nem tem graduação trabalha com recreação de forma muito fácil e rápida em alguns estabelecimentos. E por que isso acontece? Bom, mercadologicamente falando, talvez seja uma mão de obra mais barata.
Fizemos uma pesquisa uma vez bem interessante, verificando o valor das diárias, né? O valor das diárias que se recebe um recreador, e percebemos que quando as pessoas não têm formação, elas recebem diárias menores. Então, quando a pessoa ingressa numa faculdade, ou até antes de ingressar numa faculdade, ela se propõe a trabalhar com recreação, existe a representação que é fácil, qualquer um faz. Por quê? Porque é necessário ter perfil. Esse perfil é um perfil lúdico, um perfil dinâmico, um perfil de boa comunicação, e isso não há necessidade de fazer uma faculdade para ter esse perfil. Como falamos nessa palestra mesmo, temos características pessoais que determinam nossos perfis. Então, quem tem características e perfis que se enquadrem nessa profissão, automaticamente ocupam espaços. Entretanto, na medida em que você se torna profissional dessa área, que você começa a trabalhar com essa área, você entende que é necessário, acima de tudo, ter muito conhecimento, muito profissionalismo. Porque, por mais que a nossa atividade seja proporcionar brincadeira, isso não é brincadeira para quem trabalha, é uma profissão séria e digna, que leva, além de tudo, a sensação de prazer e bem-estar para quem está conosco. Então, trabalhar com recreação não é uma coisa fácil, requer muito estudo e requer, acima de tudo, uma perspectiva de profissionalismo, como todas as outras profissões assim exigem. Então, estude bastante e seja muito profissional para trabalhar nessa área. Bom, e finalizando então a nossa participação no 2º Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia, eu gostaria de dizer e informar a vocês que escrevi 2 capítulos nesse livro, Recreação Total, um livro premiado no ano de 2007 como a melhor obra de recreação da nossa área. Eu tenho 2 capítulos, um fala sobre recreação em áreas litorâneas e versa sobre a relação do ambiente e as atividades, que sejam educacionais e de conscientização. Mas fala sobre ambiente de vida. Por exemplo, tem um trecho que diz: o primeiro ambiente que você habita é o seu próprio corpo. Se cuida do corpo, cuida da natureza. O outro capítulo que escrevemos nessa obra ainda é atividades recreativas em residências e condomínios. Olha que importante. Na parte sobre residências, a gente fala sobre as relações pessoais que ali acontecem através do lúdico, através da diversão. E em condomínios falamos sobre uma perspectiva mercadológica excelente de negócios para oferecermos como profissionais da área. E escrevi também, agora em 2019, foi editado, o livro Atividades Recreativas de A a Z, que inclusive é o livro que é pano de fundo para essa palestra, Aplicabilidade das Atividades Recreativas. Neste livro, há muitas outras informações sobre tudo o que tratamos aqui nessa palestra. E na parte prática, temos 4 atividades para cada letra do alfabeto. 4 atividades que começam com a letra A, 4 com a letra B, 4 com a letra C, de A a Z. São mais de 100 atividades recreativas nesta obra, Atividades Recreativas de A a Z. Se você se interessou por algum dos 2, é só entrar em contato com a gente vai chegar na sua casa. Lembrando que um dos maiores motivos de orgulho é poder autografar o livro com o seu nome, e ele chega pessoalmente, né? Chega o livro para você em mãos, e você vai ter um livro com o seu nome escrito lá, tá bom? Muito obrigado por esse espaço. Eu tenho também um e-book, Jogos e Brincadeiras para a Educação, que circula aí pela internet. Se você quiser, é só me pedir e eu te envio também. Desde já eu agradeço mais uma vez ao Renê do Vale pelo convite para participar desse congresso maravilhoso. Agradeço a você que assistiu a nossa palestra, dando um pouquinho de credibilidade. Anote tudo, assista de novo, tire suas próprias conclusões, reflita bastante sobre isso e a gente troca ideias para que todos cresçam nessa área que tanto gostamos. Muito obrigado e até a próxima. Deixa eu falar também eu tenho o site www.tiochoquito.com e siga no Instagram também, Maurício Choquito. Agora sim, valeu, muito obrigado. Até a